Fala pessoal, mais um episódio do Pode Doutor, o melhor podcast de estilo de vida, saúde, qualidade de vida que você tem no Brasil. O nosso propósito é levar para você informação boa, informação com qualidade nesses assuntos que nos propomos a discutir. Já vai nos seguindo, já vai se inscrevendo em todas as nossas redes sociais para que a gente possa continuar levando adiante esse nosso projeto, porque infelizmente a internet, você sabe, é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras. Então, nosso propósito é o contrário, é trazer para vocês sempre informação checada. Aproveitando, estamos concorrendo ao Prêmio IBEST, o maior prêmio da internet do Brasil. Estamos em 10º lugar. Continue votando, né? São mais de 400 podcasts concorrendo. Vote lá no Pode Doutor, lá no IBEST, para que a gente possa figurar entre os top 10, os top 20, os top 10, que a gente continue nessa posição. Hoje, quem aceitou o desafio de estar aqui conosco, falando sobre todos esses temas, falando coisa interessante em saúde, trazendo novidades para vocês, foi a Gládia Bernardi. Gládia, muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o desafio de falar sobre esse assunto, que eu também vou aprender. Para mim também, eu sempre gosto de ver as novidades, de entender. Seja bem-vinda, muito obrigado. Obrigada, Sidney. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. É isso aí. Gládia, então, mais uma vez, seja bem-vinda. O nosso assunto é o mercado de saúde. A gente fala sobre saúde, a gente fala aqui sobre mioma, fala sobre hipertensão, fala sobre câncer, fala sobre dor de cabeça, mas, claro, também existe a profissão em si, o mercado em si, que é uma palavra que nem sempre os colegas estão muito habituados, porque o médico é incrível, Gládia. Ele se forma, ele vai trabalhar e não tem tempo de parar para pensar na própria profissão. Você acredita nisso? Exato. Na própria... Claro que você acredita, você trabalha com isso, né? Na própria vida. Então, acho que um dado que eu queria começar aqui a falar, que eu não sei se você acha importante ou não, que a expectativa de vida do mundo e do brasileiro, ela vem crescendo. Então, muito importante a gente falar sobre qualidade de vida. Longevidade. Para que a gente possa aumentar a longevidade e, principalmente, ser longevo com saúde, poder brincar com o seu neto, viajar com saúde, porque não adianta nada envelhecer doente. Mas, quando você vai para o médico em si, a expectativa de vida do médico é extremamente baixa. A primeira vez que eu ouvi esse dado, eu fiquei impressionado, né? É 20 anos menor do que a expectativa de vida de um brasileiro não médico. Por quê? Porque não se cuida graciosamente, né? É uma coisa boa, mas o tempo todo estudando, trabalhando, dando plantão. Então, será que isso tem alguma solução? Será que existe alguma coisa que trabalhe com isso para que isso possa melhorar? Afinal, todo ser humano procura conforto, precisa de conforto. Precisa trazer conforto para a sua família, para ele próprio. Então, a Gládia trabalha nesse mercado. Então, me conta a história, o que é um mercado de alto padrão ou de luxo, o que é um mercado aí de alto desempenho. Dá um preâmbulo para a gente, como eu disse, eu vou aprender aqui também sobre tudo isso. Gládia, mais uma vez, muito obrigado. Dá esse preâmbulo aí para nós. Perfeito. Obrigada, Sidney. Imagina. Bom, quando nós pensamos em saúde, qualidade de vida, longevidade, bem-estar, qual a pessoa que não gostaria de morrer jovem o mais tarde possível, Sidney? Todo mundo, né? Você gostaria de ter uma saúde de excelência? Claro. Todo mundo gostaria de ter uma saúde máxima, poder viver bem, viver melhor, ser longevo, ter qualidade de vida, não ser impedido com a velhice, com N problemas, né? E o médico que você falou, ele entrega a saúde para o paciente, mas ele não tem a qualidade de vida, porque ele não tem tempo para si. Então, ele não tem como cuidar da sua própria saúde, muitas vezes, porque ele não tem esse tempo de ter essa qualidade de vida, né? Então, o que acontece, né? O paciente, ele quer uma saúde extraordinária, ele quer uma saúde de excelência. E o médico é a pessoa que tem que entregar isso para ele. E, porém, ele também tem que cuidar da saúde dele, né? Quando nós vemos o cenário hoje no mercado, as pessoas, classe B, classe A, né? O brasileiro em si, existem estudos comprovando isso. A Bain Company, por exemplo, é uma empresa de consultoria aqui no Brasil e no mundo que estuda principalmente o mercado da saúde de alto padrão. O comportamento desse mercado lá na prática, estuda com seriedade. É só procurar lá no Google que você acha. Exato. Como chama a empresa?
Bain Company. Bain Company. Isso. Também tem outro instituto muito bem renomado, que é o Global Wellness Institute. Não sei se você já ouviu falar do mercado wellness, que é o mercado do bem-estar. Já estivemos aqui com outros entrevistados. Exato. Mas lá dá entrevistados aqui que estão lá na prática, né? Você está, digamos assim, um degrau acima, tentando trazer isso para esses que vão praticar, né? Exato. Ajudando, inclusive, clínicas, consultórios, a colocar o wellness, a saúde, o bem-estar dentro das clínicas, com projetos, consultorias, enfim, tá? Mas a grande questão é, hoje, o brasileiro, não só o brasileiro, mas o brasileiro muito mais do que o resto do mundo está buscando cada vez mais saúde, bem-estar, longevidade, qualidade de vida. Antes, o consumo do brasileiro ele era muito maior em joias, no mercado do luxo mesmo. Claro. O brasileiro que tem uma condição de comprar uma bolsa de grife, um relógio, um carro de luxo, uma BM, uma Porsche, ele investia muito mais nesse mercado de luxo do que na própria saúde. Só que o padrão de consumo, e isso foi estudado por essas empresas, o padrão de consumo do brasileiro mudou. Então, hoje, o brasileiro ele está deixando de investir ou investe menos em automóveis de luxo, por exemplo, em joias, e está colocando o dinheiro dele em saúde, em qualidade de vida, bem-estar. Por isso que as clínicas que hoje entregam uma medicina preventiva, de qualidade de vida, de longevidade, de cirurgias com grandes tecnologias, aparelhos, robótica, né, a endoscopia teleguiada, por exemplo, de coluna. Então, as clínicas, os hospitais que estão entregando isso, eles estão abraçando esse público que hoje busca e que está investindo. Então, a consciência, o padrão de consumo do brasileiro mudou. Então, eles estão tirando o dinheiro daquilo que é supérfluo, né, o luxo supérfluo, e investindo num termo e num mercado que é um mercado muito bem consolidado aqui no Brasil, que é o mercado da saúde de alto padrão, da saúde de excelência, chamado mercado da saúde de luxo. Muito bem. E pensando como médico mesmo, aqui, como eu falei, eu estou aqui aprendendo com você, mas eu vejo isso de maneira com muito bons olhos. Por quê? Porque o que a gente precisa, né, o verdadeira poupança, o verdadeiro investimento que a gente precisa na vida, né, Gládia, é saúde. E isso começa aos seus 15, 20, 25 anos. Exato. Se a pessoa deixar para pensar isso com 50, 40, 50, não que seja tarde demais, nunca é tarde, mas a poupança que ela vai conseguir fazer para ter a sua vida boa lá com 60, 70, até 80, 90 anos, vai ser muito mais difícil de alcançar. Total. Então, a gente tem que falar isso sem amarras, né? Então, assim, nós não estamos falando aqui exatamente de uma coisa fútil. Não. É muito importante. Saúde que você... é nosso maior bem, Saúde é o maior patrimônio. É muito você óbvio. Eu sempre falo, Sidney, eu sempre falo, não tem como você comprar os teus 28 anos de volta. Claro. Não tem como você comprar a sua alta na UTI. Sem não dúvida. Tem. Agora, você se pode tivesse, comprar... eu entregaria tudo que eu tenho para voltar aos meus 20 anos. Isso já prova que a nossa conversa é extremamente relevante e importante. Porque a gente precisa ter saúde para a gente ter uma vida boa, uma liberdade, vida... né? Liberdade. Antes se acreditava, os brasileiros mesmo, você precisa ter dinheiro para ter liberdade. Essa conversa mudou já faz tempo. Sim. A conversa é, você precisa ter saúde para ter liberdade. Exatamente. Por isso o investimento hoje, né? Então, só para você ter uma ideia, hoje o próprio consumidor, né, ele está consumindo mais academia, está consumindo mais suplementos, ele está cuidando verdadeiramente. E procurando ajuda, né? E isso faz com Isso. que o número de pessoas que entre nesse trabalho, nessa procura, seja muito grande. Exato. E por isso precisamos de clínicas profissionais que atendam esse público. Capacitados para que... Com excelência médica e técnica em primeiro lugar. Isso é muito importante para você que está ouvindo. Isso. E aí depois o conjunto da obra. Porque não basta você ser um excelente médico, né? Até o público que está aí, não basta você também procurar um excelente médico e aí você não tem um atendimento humanizado,
O paciente ele é atendido de forma corrida, ele espera muito na recepção. Então, quando nós falamos, né, de entregar para os nossos pacientes uma saúde de excelência, uma saúde de alto padrão, nós não estamos falando só da habilidade técnica do médico que tem que ser boa. Porque, às vezes, esse médico ele é muito bom tecnicamente, mas ele deixa o paciente esperando meia hora na recepção para ser atendido. Ou chega atrasado. Chega atrasado. Que era muito comum antigamente, Exato. né? Eu posso falar, nunca cheguei atrasado. Eu como também médico. não. Eu nunca cheguei, porque é muito comum não pode. que você tenha... o médico, a pessoa esperava 2, 3 horas... Nunca fez sentido isso para mim, né? Exato. Então essa sobre excelência, isso, né? Exato. É essa excelência na saúde, que envolve não só a parte técnica, mas que envolve um atendimento humanizado, hospitalidade desse paciente, a experiência durante a jornada toda, entregar um tratamento completo, um acompanhamento contínuo. E não simplesmente fazer uma consulta e largar o paciente, só ver ele dali 2 meses, 3 meses numa próxima consulta. Não, colocar um concierge médico, uma pessoa que acompanha esse paciente, uma pessoa que cuida desse paciente. Então, quando esse paciente ele é bem cuidado, você se importa, a clínica se importa e ele é realmente tratado com um atendimento humanizado, esse paciente ele vira fiel e fã do médico. Então, e com motivo, com razão, exato. Porque ele está sendo bem cuidado. Exato. Quantas vezes você vai num profissional, às vezes até não só o médico, você vai num dentista, por exemplo, você estava com uma dor, ela resolve aquela dor e te abandona. Isso acontece em todos os níveis, em todas as classes sociais. Né? E não se importa. E às vezes não é que ele não se importa de verdade, mas falta esse treinamento, essa assessoria para que os profissionais entendam quanto é importante isso. E por que acontece isso? Porque nas faculdades de medicina ou de odontologia não se aprende, não se fala sobre isso, e isso faz muita falta. Aquelas pessoas que entenderam isso, e mais uma vez, como a Gláudia falou, a excelência técnica ela é obrigatória. Ter o RQE, ter o registro da especialidade, ter toda a formação oficial, né, tradicional, isso é uma obrigação básica. Agora, isso que nós estamos falando é um outro degrau, é um outro nível de entrega. De excelência. De excelência, não é isso? Exatamente. E falando em níveis de excelência, né, a questão é, né, veja bem como que mudou o comportamento do público que está buscando mais saúde, o padrão do brasileiro de consumo, né? Então, a economia de saúde, bem-estar, de wellness, que até 2024 tinha faturado 6,8 trilhões no mundo, já para 2029 ela vai faturar 9,8 trilhões. Sabe o que isso quer dizer? Que o consumo, principalmente do brasileiro e de todo mundo, na verdade, está voltado mais para a saúde. As pessoas elas estão investindo em saúde. Porque elas entenderam a importância. Exato. Investir em saúde se tornou um novo luxo. Então, não é mais a joia, não é mais o relógio. Não, a pessoa que tem condições, ela vai procurar o melhor médico, tecnicamente, mas não só tecnicamente, aquele que realmente tem um atendimento humanizado, aquele que faz uma jornada com esse paciente, que se importa, que gera uma experiência para esse paciente, né? Aquele que se posiciona, porque se você não tem um bom posicionamento também na internet, também se você não tem um bom posicionamento da tua equipe, a tua equipe não está alinhada com você, não tem um alto padrão ali na equipe, essa pessoa também, muitas vezes, ela nem chega no médico, porque ela foi mal atendida ali no WhatsApp. Eu posso fazer uma consideração nisso que você falou? Porque quem estava aqui conversando, a gente fica aqui pensando, como eu disse, e aprendendo e tentando passar aí para você a ideia geral da coisa. Isso tudo que se você está falando, Gláudia, também vale não só para a classe AAA, para as grandes classes de poder aquisitivo. Vale também para todo mundo que usa o sistema de saúde complementar, por exemplo, que são 60 milhões de pessoas no Brasil que usam, vamos dizer assim, a classe média, né? Para quem usa o SUS, estão atendidos pelo SUS, o SUS não tem esse pensamento. E ok, ótimo, o SUS é maravilhoso, tem várias críticas a serem feitas, que daria mais 500 podcasts, mas nós estamos falando de uma classe média que utiliza o serviço de saúde privado. Via particular ou via os convênios e operadoras, mas que também está nisso tudo que a Gláudia está falando, porque uma clínica... É um grande hospital de ponta, né? Por exemplo, o Einstein, que você vem na sua cabeça o Einstein. É um hospital de alto padrão. E porque eles já fazem isso, ó. E é um hospital que está qualificado aonde? Dentro do mercado da saúde comum?
Não. Exato. Ele está dentro do mercado da saúde de luxo, esse hospital. E isso, claro, no mundo. Ele é bem classificado mundialmente. Isso vale para outros também, claro. Só dei um exemplo. Tem lá o Mãe de Deus lá em Porto Alegre, Sim. né? Por exemplo. E vários outros espalhados aí pelo Brasil que têm essa excelência. Isso, às vezes, está só relacionado a treinamento, mudança de políticas, mentalidade, mas preservando a técnica. Então, Sempre. não importa se a sua clínica fica, com todo respeito a todos os lugares, mas se a sua clínica fica na Vila Nova Conceição ou se ela fica em Guaianazes. Né? Não é isso que nós somos. Vale para todo mundo. Exato. Falei bobagem? Não falou. Exato. Porque todo mundo tem essa possibilidade. Eu tenho médicos, só para você ter uma ideia, Sidney, eu tenho médicos que estão lá no Paraguai com uma clínica posicionada dentro do mercado da saúde de luxo, que é o mercado da saúde de alto padrão. Estão lá entregando tudo o que uma clínica, o que um médico tem que entregar para que ele possa estar qualificado numa saúde de alto padrão nesse mercado. E nós não estamos falando de valores em reais, né? Ou valores em dinheiro. São valores pessoais. Sim. São valores de entrega humana. Realmente, é isso. Porque o que significa a clínica, o médico, entregar uma saúde de luxo para os nossos pacientes, entregar uma saúde de alto padrão? Toda pessoa gostaria de ter uma saúde de excelência e alto padrão. Quem que não gostaria? De viver bem, melhor, ser bem tratado, né? Esperar 5 minutinhos na recepção e depois ser atendido, ser cuidado no pós-consulta em vez de largado. Ou seja, quem não gostaria? Todo mundo quer isso, certo? Mas nem todas as clínicas estão habilitadas para prestar esse tipo de serviço. Na verdade, é a minoria. A minoria. Por isso que você tem aí... Como chama a tua empresa mesmo? Instituto Saúde de Luxo. Instituto Saúde de Luxo. Leva o nome do mercado da saúde de luxo. Eu sou pioneira nesse mercado. Sim. Né? E nós temos as consultorias para médicos, para clínicas, para que eles possam se adequar a esse novo padrão de consumo, né? Porque os consumidores eles estão mais exigentes. Eles não querem só uma única consulta, eles querem uma jornada, eles querem viver uma experiência dentro dessa clínica, eles querem ser bem cuidados, eles querem que o médico se importe, que a equipe se importe. Claro. Então, quer ser valorizado. Exato. Quer ser observado 360 graus, desde a dorzinha na ponta do dedo até o infarto. E por quê? Porque hoje você tem muito mais acesso à informação. E esse podcast, por exemplo, existe por isso. Obrigado. E o nosso slogan não é informação, é o diamante da prevenção. É exatamente isso. Porque hoje o consumidor, ele não eles têm informações. E outra coisa importante, de tudo isso que nós estamos falando, quem sai ganhando? O paciente. O paciente. Esse é o ponto. A minha recomendação, Sidney, que eu sempre digo para as pessoas, busque um médico que entrega isso. Busque uma clínica que entregue uma saúde de luxo para os seus pacientes. Porque existem hospitais que entregam isso. Albert Einstein, Sírio. Existem clínicas que também entregam isso. Claro. Tá? Só que deixa eu te falar uma coisa. Existe, e essa é justamente para o consumidor que está aí nos assistindo. O paciente, o público. Existe uma grande confusão e está existindo, e isso cada vez será pior. Tá? A gente sabe que até 2030 nós teremos aí 1,2 milhões de médicos. Até 2025 nós tínhamos 560 mil médicos. Então está inflando, tanto que agora existe o exame para que você realmente possa... O Profimed ainda não está sendo... Está em projeto. Está em projeto. Mas em breve irá acontecer, exato. Isso, né? Existe esse projeto para que tudo isso aconteça. Para que possa ser colocado no mercado quem está capaz. Realmente habilitado, claro. Né? Então, tecnicamente. Exatamente. Então, o que acontece? Né? O público ele precisa entender quem está entregando realmente essa saúde de alto padrão, que não é só habilidade técnica. Ele precisa saber escolher os médicos certos, justamente porque ele precisa disso. Né? Agora, existe uma grande demanda de médicos surgindo no mercado. E você sabe que conforme você tem volume, a qualidade baixa. Né? Então, nós, como empresa, nós estamos pegando muitos médicos que realmente não estão habilitados. Né? Então, precisa erguer a régua nisso. Só que quem sai prejudicado no final do dia
é o paciente. Exato. Né? Ele é que e tem aí, que ser o nosso olhar. Exato. E aí o que acontece? Com a internet, e isso surgiu muito depois da pandemia, né? Qualquer médico que, mesmo que não tenha a excelência técnica, ele pode se sobressair em cima de um médico que, às vezes, tem a experiência ali de 30 anos e tem uma excelência técnica incomparável. Né? Então, a internet, o público olhando o Instagram, ele não consegue qualificar esse médico. Ele não consegue dizer assim. E muitas vezes o blogueirinho, muitas vezes, e nada contra os médicos, né, que têm essa habilidade mais de blogueiro, mas o público ele fica perdido. Claro. Então, o que a gente está vendo hoje é que a IA, as redes sociais, o público está ficando confuso. E, principalmente, não sei se você já está sabendo disso, Sidney, mas alguns médicos estão pegando casos que não são deles, que são da internet ou criados pela IA, por exemplo, saúde facial, porque hoje beleza é saúde. Claro. Beleza, ou seja, saúde da pele, saúde, isso, claro. exato. Pegando casos e colocando na internet de antes e depois que são feitos por IA. Então, o público está ficando muito confuso. A gente não vai mais saber, Sidney, daqui a uns anos, o que é real e o imaginário, o que foi criado por IA. A gente sempre fala isso aqui também, Gláudia, esse é muito importante, esse assunto que você tocou, porque dentro de todo esse pacote que nós estamos conversando, mais uma vez, o grande desafio, e na verdade o grande propósito do nosso podcast e do seu trabalho também, e de todo mundo que trabalha em saúde com seriedade, é melhorar a jornada, é melhorar a saúde do paciente, ponto final. O que você tem hoje essa questão que a gente está, acho que, numa fase de transição, né? A gente já discutiu aqui algumas vezes, por exemplo, que vem um entrevistado, a gente discute sobre estar ou não nas redes sociais, e eu já falei várias vezes que eu entendo que tem que estar de qualquer jeito, porque é o que o povo, o paciente enxerga. Ali é a vitrine. É a vitrine. Antigamente você tinha outras formas, revistas, Sim. guias, jornal, indicações, isso tudo está sumindo. Sim. E ok, sendo bom ou sendo ruim, não dá para segurar essa avalanche. Não queira ficar lutando contra aquilo que já aconteceu. Ou você vai estar na internet, ou você, na minha opinião, dentro de algum tempo que eu não sei quando, você nem vai existir. Exato. Porém, existem formas de você se posicionar lá. Sim, não, digo do paciente, uma forma de você se proteger das fake news. Uma, assistindo o Pode Doutor, obrigado. Outra, se você vai procurar um profissional, você vai olhar uma coisa que são os registros médicos dos Conselhos Regionais de Medicina e, principalmente, o RQ, que é o Registro da Especialidade. As especialidades, Gláudia, elas estão totalmente preservadas. Ainda bem. Elas estão aí num patamar completamente diferenciado. Então, quando você procura um médico que tem um RQ, que tem um númerozinho que chama RQ, que está lá no conselho, você está vendo tecnicamente um médico extremamente habilitado. Mas, como você falou, o médico que tem mais desenvoltura, às vezes, na internet, atrai só por essa desenvoltura, ou Sim. o profissional de saúde em geral, e tem coisa pior, que é essa enxurrada de questão, até nesse ambiente de wellness, beleza, que nem são médicos, nem são da área de saúde, e estão aí fazendo harmonização, plastias, face, bumbum, e isso é um absurdo total. Estão em trâmites vários projetos de lei invasão, né? Para que você possa evitar tudo isso. Imagina um cirurgião plástico que estuda 6 de faculdade, 5 de residência, mais 2, 3 de subespecialidade, total aí 12, 13 anos, para poder fazer uma rinoplastia, e aí vem, às vezes, um influencer e quer fazer um curso de um final de semana. Quer dizer, então tudo isso está envolvido. Para a pessoa poder entregar e mostrar quem ela é, e o paciente, mais uma vez, procurando a especialidade daquele médico, daquele profissional, vai estar seguro. Exato. E para que o paciente se sinta seguro, o que nós fizemos como empresa, né, o Sidney? O que acontece? Durante anos, os hotéis eles foram qualificados em seu nível de excelência por estrelas. Exato. A Michelin tem dos restaurantes. Né? Os hospitais, eu só não me lembro o nome, mas existe uma instituição que qualifica o nível de excelência em hospitais. Pouquíssimo divulgada, mas tem. Agora, ONA. ONA. As clínicas não têm. Ou seja, os pacientes eles estão perdidos. Então, nós, como empresa, e liderando, é claro, o mercado do alto padrão na saúde, o mercado da saúde de excelência, que é o mercado da saúde de luxo, o que nós fizemos? Nós vamos auditar, nós vamos fiscalizar.
As pessoas que estão conosco dentro de uma consultoria, nós estabelecemos padrões e um guia, que se chama Guia Saúde de Luxo, para que o próprio paciente ele possa ter a segurança de que, dentro daquele ambiente, daquela clínica, existe um bom médico com uma excelência técnica, mas que esse paciente também, essa clínica atende a todos os requisitos para que tenha-se um bom atendimento e um tratamento do paciente durante toda a jornada. Né? Então, os pacientes, daqui um pouco, eles poderão, a gente está em processo disso, entregaremos a primeira coroa da saúde de luxo, que não será estrela, será coroa para uma clínica aqui de São José do Rio Preto, né, de um médico. Então, esse médico ele está qualificado dentro de todos os padrões, que são 7 padrões do mercado de excelência em saúde de alto padrão, né? Para que ele possa, então, entregar essa excelência em saúde geral da equipe também, porque não é só o médico que entrega a saúde, é a equipe também. Claro, com certeza. Então, nós vamos auditar, nós vamos qualificar essas clínicas com uma coroa da saúde de luxo, 2 ou 3 coroas, que é o nível máximo de excelência. Né? Para quê? Para que o próprio paciente, quando ele queira procurar, igual, né? Vamos procurar um bom restaurante no Guia Michelin. Você chega lá e você bom carro, tem a revista Exato. que dá as notas, os comparativos. Exato. Porque, gente, é necessário isso nesse momento. Isso é necessário para que o paciente possa entender melhor tudo isso. Isso. Então, se sentir seguro também se na sentir escolha. Seguro e saber onde devido procurar. Justamente a a internet, né? A IA e tudo isso que está acontecendo, que hoje a gente não sabe se é real, se é fake, né? Se é muito papo ou se realmente tem uma saúde e é entregue uma saúde de alto padrão e de excelência nessas clínicas. Então, como empresa, como consultoria, nós vamos começar a auditar todas essas clínicas que estão aqui debaixo do nosso guarda-chuva e que estão dentro da nossa empresa. Para quê? Isso vai ser um benefício, porque a clínica que estiver no Guia Saúde de Luxo, e esse guia será divulgado para todos os pacientes, para que todos tenham acesso e possam escolher uma clínica de referência e excelência médica local na cidade, uma clínica de excelência e referência médica regional ou as clínicas destino, que são 3 coroas. Clínicas destino são as clínicas que o Brasil todo, pessoas do exterior, viajam para poder serem atendidos por aquele médico. Então, significa que é bom. Não só para serem atendidos por aquele médico, mas também para poderem viver uma experiência, porque as pessoas hoje elas não compram só a excelência técnica. Claro. Elas compram um bom atendimento, eles compram a experiência que elas passam, elas compram a hospitalidade, elas compram o atendimento, o planejamento de um tratamento e não apenas uma única consulta ou um único procedimento. Tá, eu já falei sobre isso, mas eu queria aprofundar mais uma vez esse questionamento para você, né? Como eu falei também, eu estou querendo a gente que está aqui desse lado, entendendo, como todos os colegas que vêm aqui, a gente vai tentando aí estimular os questionamentos e as respostas. A gente já falou, mas eu vou tentar aprofundar mais. Ok. Acho que isso é um pouco, digamos assim, intuitivo, que nos grandes centros de excelência que já existem há muito tempo, como o Einstein que você falou, Oswaldo Cruz e vários outros por todo o Brasil, eles já praticam isso na prática. Só que isso é a pontinha lá da pirâmide, né? Que a pirâmide, a base da pirâmide é muito maior do que a grande excelência que tem lá no topo da pirâmide. Ok, isso vale para tudo, né? Para todos os segmentos. Mas só aprofundando na pergunta sobre a maior classe de todas. O meio dessa pirâmide, que não, vamos dizer a base da pirâmide, tirando o SUS. A base da pirâmide, tirando o SUS. Que usa convênios, que usa aí a Porto Seguro, a Sul América, a GNDI, ou outros Care Plus e outros vários convênios. Essas clínicas que já praticavam esse atendimento, tecnicamente irretocável muitas vezes, esse público também vai estar dentro desse mercado? Ele vai continuar frequentando essa mesma clínica e vai ser melhor atendido? Como que acontece isso? Você entendeu a minha pergunta? Entendi. Quero entender onde que esse pessoal, que é o maior volume de gente, volume de paciente, que procura tudo isso que nós estamos falando, que é ser melhor atendido, ser melhor prestigiado, acompanhado, economizar seu tempo, porque o tempo também é outra coisa que as pessoas
perceberam que é um diamante também, o tempo muito importante. O cidadão ir lá numa manhã, ficar durante 5 horas para fazer um exame de sangue não dá, né? Também não vai ser em 5 minutos, mas onde que está esse pessoal? Como que essas clínicas vão se adaptar a isso? Além de procurar lá a Gládia, mas como isso se dá na prática, Gládia? Ou como que o povo está nesse ambiente? Sidney, eu te volto uma pergunta. Vamos lá. Ter humanização, ter um atendimento humanizado, você acha que é supérfluo ou é obrigação de toda a clínica, de todo médico, de todo consultório? Com certeza, obrigação. Tá, você Nem preciso gostaria de pensar para esperar responder. 30 minutos para ser atendido ou 5 minutos para entrar na consulta? Sendo que você próprio falou que o maior ativo é o tempo. Sem dúvida, o mais rápido possível. Exatamente. Então, é sobre isso. Né? Se as clínicas elas vão se adaptar ou não para qualquer faixa de classe, aí é o problema delas. Mas o conhecimento está aí disponível. Nós fazemos isso, nós ensinamos isso, através das nossas consultorias. Agora, uma coisa é certa, o padrão de consumo do brasileiro está mudando e ele está ficando cada vez mais exigente. Que bom. Não interessa se é classe C, classe D, classe B. Até a E, né? Até a E, não interessa. Ele tem acesso ao conhecimento. E ele vai ter acesso ao nosso guia. Todo mundo, não é só classe B para cima que vai ter acesso ao nosso guia. Qualquer pessoa pode ter acesso. Até porque nós vamos divulgar isso no Brasil todo. Hoje, só para você ter uma ideia, nós temos projetos de clínicas de longevidade, wellness em Portugal, outros países, México. Então, nós estamos ampliando isso. E o público ele vai ter cada vez mais acesso. Nós estamos só começando. Claro. Esse mercado ele começou a ser visto aqui no Brasil em 2022, quando surgiram os primeiros estudos da Bain Company. E o público está cada vez mais exigente e esse mercado de 2025 para 2026 ele cresceu demais. Ele ultrapassou o mercado de automóveis. A projeção até 2035, que é o mercado de saúde e bem-estar, devido à exigência, a mudança do padrão de consumo de toda a população, é que esse mercado ele ultrapasse o mercado de moda, de acessórios. Que é o segundo. Ultrapasse a Chanel, ultrapasse a Hermès, ultrapasse a Rolex, ultrapasse essas marcas, você está entendendo? Da saúde. Então, essa acessibilidade de um bom tratamento, todo mundo vai querer isso. Claro. A clínica e todo mundo pode. Porque como a gente estava falando, ela não importa a clínica onde ela vai estar, né? Aquele cidadão, aquele paciente, aquela pessoa que precisa e merece esse respeito, ela não vai deixar de comprar tudo para investir em saúde. Não é assim, mas o montante que ela vai investir na saúde vai aumentar. Ou o mercado mais caro, mais rico, vai, em vez de comprar 3 bolsas, vai comprar 2. Exato. E aquilo que eram 3 viram 2, é aquela uma investida naquilo que importa, Exato. que é a saúde. Uma coisa que acho que levantou muito essa noção, Gládia, foi a pandemia. Sim. Porque a pandemia trouxe muitas perdas próximas a nós, né? Eu, como Sidney, ser humano, e você, como Gládia, provavelmente perdeu alguma pessoa próxima. Perdi algumas pessoas muito próximas. E todo mundo perdeu. Então, se aprendeu a dar mais valor à saúde, nas famílias, nas empresas e assim por diante. E prevenção. À saúde. Porque claro. Hoje o público está cada vez mais consciente, Sidney, de que eu não preciso esperar ficar doente para melhorar a minha saúde ou tratar a minha saúde. Claro. Por isso que a medicina preventiva está crescendo demais, a medicina regenerativa está crescendo demais. Só para você ter uma ideia, 2026 a medicina regenerativa ela tem uma projeção de crescimento de 26%. A estética, muitas pessoas investindo muito na saúde da pele, que hoje investir em estética se tornou saúde e não mais algo supérfluo. Sim, qualidade de vida, conforto, aumento da autoestima, Exato. né? Poder ficar ser mais positivo com tudo isso. Autoconfiança que reflete na tua vida amorosa, reflete na tua vida profissional, reflete na tua vida pessoal e em tudo, sem dúvida isso. Exato. E as pessoas hoje têm acesso a essa informação e eu concordo plenamente que cada vez mais esse mercado vai ser mais utilizado e tudo isso ainda bem.
né? A gente, e tudo isso que nós estamos falando, né, Clara, também, medicina regenerativa, qualidade de vida, são questões baseadas em ciência. É óbvio que daí também tem uma coisa, acho que vale a pena, não está muito dentro da nossa conversa, mas acho que vale a pena comentar aqui, acho que é a responsabilidade do Pode Doutor, que é o surgimento, às vezes, de... vamos dizer, como posso usar essa palavra, de pessoas não bem intencionadas também nessa área, como, por exemplo, essas questões aí dos hormônios, usados de maneira exagerada, de harmonizações exageradas, de produtos Tudo enganosos. que é em excesso, né? Tudo E que aí é não é exagerado. disso que nós estamos falando. Não, Nós estamos falando não. da medicina adequada, da medicina baseada em Evidências. estudos, em evidências, estudos científicos comprovados que seguem todas as fases, novas medicações, novos tratamentos, novos equipamentos e etc. Mas para isso, para você ter acesso da maneira adequada, é isso que nós estamos falando. As clínicas, os médicos, os hospitais precisam se preparar para isso. Preparar, Né? porque quem não se adequar a esse novo padrão de consumo, a essa exigência, né, do público, vai acabar ficando para trás das clínicas que hoje estão se adaptando, né, que estão investindo não só no médico que está investindo na parte técnica, porque hoje eles investem muito no conhecimento, na parte técnica, isso é ótimo, mas e não tem é que suficiente. continuar. Mas isso hoje não é mais o suficiente. Justamente por causa dessa mudança, né? O público hoje ele quer mais, o paciente ele quer mais. Ele não basta eu já cansei de ouvir histórias. Fui lá naquele médico, nossa, famoso, muito bom e tal, mas fui pessimamente atendido. Fui lá naquela clínica que gastou 10 milhões na estrutura, mas levei 1 mês para receber o orçamento do meu tratamento. Né? Levei 3 dias para receber o orçamento da minha Coisas cirurgia. relativamente fáceis de serem Isso. resolvidas. Aí, o que eu fiz? Como eu não recebi, eu fui para outra clínica. Exato. Tá? Então, é sobre isso, sobre deixar o paciente largado, sobre como se fosse só mais um na agenda. Então, nós formamos e ajudamos clínicas, médicos, a não tratar mais os pacientes assim. Ou seja, o paciente não é mais um na agenda, né? Como ele sempre foi tratado. Mais um na agenda. Vamos fazer tudo correndo, porque temos mais um na agenda. Vamos fazer tudo correndo rapidinho, porque temos mais um na agenda. Não pode ser assim mais. Acabou isso. E as clínicas que não se adequarem e realmente não introduzirem esse, que eu chamo de modelo de negócios, de entregar uma saúde de alto padrão para os seus pacientes, elas vão perecer, elas vão ficar para trás. A gente já está vendo isso. Ou, no mínimo, elas vão perder uma oportunidade, isso no mínimo, de crescerem, de atenderem com essa excelência, atender melhor o paciente. A longo prazo, certamente vão ter uma queda de produtividade. E aí não faz sentido, né? Já que você tem hoje essa possibilidade de treinar e ter a tua... hoje, por exemplo, uma coisa a gente não comentou aqui ainda, que é uma forma também de você pesquisar essa excelência, você, por exemplo, ir no Google, você tem lá as avaliações. E aquilo não tem como burlar. Né? Então, você tem lá as estrelas, como você falou, né? Que você vai ter as coroas. Então, você vai procurar um serviço qualquer, na sua casa, por exemplo, eu vou consertar uma janela. Certeza que você vai no Google. Você vai lá ver as empresas com as suas estrelinhas e, intuitivamente, você vai fugir das que têm avaliações ruins. É isso aí que nós estamos falando. Porque a internet, ela propiciou que o cidadão lá de Engenheiro Marcilac, que é lá na divisa da Zona Sul, 50 quilômetros da Praça da Sé, ele tem um celular com internet e ele pesquisa. Preciso fazer um tratamento de canal no dente ou uma endoscopia. Então, ele vai ver as clínicas de excelência para que ele possa ser bem atendido. E o nosso assunto aqui é sobre ser bem atendido, certo? Os nomes que você querem dar para isso pode ser vários. Pode ser medicina de ponta, medicina bem diferenciada, medicina de alto luxo, de alto padrão. Não importa, para mim. Isso não é a questão do nome. O que importa é o paciente. Isso, é tudo por ele e bem para atendido. ele. E isso não é... Isso também, tudo para ele, e não é demagogia isso. Isso a gente fala aqui já há 4 anos. Todos os episódios a gente fala sobre isso. Que é atender bem o paciente. Trazer coisa boa é inegavelmente bom. A Glad, então, a Glad encontrou um fator, um produto diferenciado que ela oferece para esses colegas, para essas clínicas,
e que são muito bem-vindos. Né? São muito bem-vindos porque é coisa séria, né, Gláudia? Nós não estamos falando de tapar o sol com a peneira, nada, é o contrário, é trazer benefício, trazer informação, trazer excelência. Uma coisa que é importante eu até dizer sobre isso, Claro. Sidney, as pessoas confundem a questão, quando a gente fala de saúde de luxo. Saúde de luxo é um mercado muito bem consolidado no Brasil. Mas o que é luxo? Né? A gente acha que uma clínica de luxo, luxo, a gente acha que é brilho, que é ouro, que é lustre, que é mármore, que é o café não sei das quantas. Isso, boa. Mas você sabe o que é luxo? Luxo é além do necessário. Luxo não é ser supérfluo. Boa. Luxo é tudo que está além do necessário. Do básico. Eu posso tratar o meu diabetes com um remédio. Mas eu também posso tratar o meu diabetes com alimentação, com exercício, com uma vitamina, um mineral, com uma orientação semanal. Uma orientação. Eu posso tratar o meu diabetes de uma outra forma também, não só com o remédio. Isso é o além do necessário. E talvez isso em valores pecuniários, ou seja, em dinheiro, talvez nem seja tão caro quanto as pessoas imaginem. Não, isso tem de graça. É uma questão de atitude. A alimentação. Isso tem de graça. É uma na questão internet. de posicionamento. Exato. Você está entendendo o que eu estou falando? Estou falando bobagem? Não, está certíssimo. É questão de atitude, você se posicionar de outra forma e, com isso, mudar totalmente o destino do seu trabalho, da sua clínica. É uma questão de atitude. Não está relacionado com mármore, com diamante, com o lustre. A gente tem muitas Pode também ter isso. Pode. Ótimo. A estrutura também pode ser. Mas nós temos clínicas, por exemplo, que em termos de estrutura, elas são simples. Isso. Mas elas têm todos os 7 pilares da saúde de luxo implantado lá, que é o posicionamento, as secretárias muito bem posicionadas, com a roupinha legal, sem unha grande, sem cílios, perna de aranha, sabe? Sem mais piercing simples. na cara. Sabe o que é luxo? É o simples, mas necessário. Boa. É o simples. Simples, bem feito. Bem feito. Então, essas clínicas, elas têm uma excelência técnica. Não quer dizer que elas tenham mármore, não quer dizer que elas tenham luxo. Não, elas não têm luxo. Mas elas têm um atendimento humanizado, o paciente não fica esperando, ele é bem tratado, ele não vai numa consulta depois ela é largado, tem uma pessoa que cuida dele durante toda a jornada, ele recebe um plano de tratamento completo, não só uma única coisa que achando que vai resolver, porque não vai. Saúde, a gente tem que conservar ela e ela é prevenção e ela tem que ser conservada, né? Porque é o nosso bem maior. Claro. Né? E isso tudo que nós estamos falando, Gláudia, claro que já tem lá no topo da pirâmide, muita gente que pratica isso. Sim. Né? Tem clínicas de alta excelência na plástica, na ortopedia, na endócrina, na pediatria, mas isso é possível ser reproduzido para a base, para muito mais gente, e por isso parabenizo totalmente o seu trabalho. Obrigada. Tenho certeza que, no final das contas, quem sai ganhando é o paciente, sem dúvida nenhuma, simplesmente através de conhecimento, aplicar políticas boas, honestas e consolidadas, né? Políticas já validadas de situações que a gente encontra hoje em outros tipos de mercado. Quando você vai no cinema e tem uma pipoca quentinha, quando você vai no posto e ele te oferece um café, é isso. Só que no mercado de saúde, qual o problema de ter tudo isso também? Sim. Se vai atender o paciente. Cláudia, já falamos bastante coisa aqui, além do que você já deixou de conversa, de informação, de novidades. Eu queria ainda extrair de você uma mensagem final sobre o seu trabalho, sobre esse mercado, sobre tudo o que nós estamos falando aqui. Qual que seria a sua mensagem? Bom, eu posso falar para o médico essa mensagem? Gostaria de deixar um recado para todos os médicos. Claro. Nós temos um conceito dentro da saúde de luxo que menos é mais. Menos é mais no sentido de, que você falou exatamente no começo, muitos médicos estão estragando a saúde deles, a expectativa de vida é 20 anos menos. Por quê? Porque eles estão atrás de volume. Já cheguei a pegar médicos que faziam 7 dias por semana plantão com 4 filhos em casa. Ficava a mulher 3 dias sem ver os filhos. E eu falei, não,
Você não está deixando de dar atenção, você está perdendo os teus filhos. Então, eu já peguei muitas situações assim. Então, menos é mais, né? Esse é o nosso conceito. Atenda menos pacientes e entregue mais valor, um atendimento melhor. Quando o médico ele vem para mim, ele tem uma consulta de 15 minutos, eu faço ele entregar 1 hora de atendimento. Eu faço ele entender toda a história, toda a questão emocional, toda a questão mental que tem por trás da doença e não apenas a parte técnica da doença, né? Então, os médicos que hoje estão indo para esse lado, eles estão ganhando o paciente. Então, menos é mais, menos volume e mais valor entregue para os nossos pacientes. Muito bem. Glária Bernardi, muito obrigado pela presença. Obrigada. Foi uma honra tê-lo aqui. Compartilhe conteúdo bom. Até o próximo episódio do Por Doutor. Informação é o diamante da prevenção. Siga-nos bons. Glária, mais uma vez, Eu muito que obrigado. agradeço. Aprendi bastante aqui com Obrigada. você. Valeu. Obrigado. Até a próxima, pessoal.